Fala galera, eu sou o Matheus Chaves e esse aqui é o podcast do Fantasy BR, o seu podcast de fantasy futebol aqui no Brasil. Vamos continuar com mais uma semana ranqueando os running backs para a Liga Dynasty. Se você não conferiu ainda, veja o nosso último episódio do podcast. A gente fez do número 40 ao número 21 na Liga Dynasty entre running backs. E hoje a gente vai terminar a fazer o top 20, tá? Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja pela plataforma que for que você esteja nos assistindo. E além disso, siga a gente nas nossas redes sociais todas lá. Vai encontrar a gente em todos os lugares possíveis do mundo. Você vai encontrar o Fantasy BR produzindo conteúdo. Vamos começar com o nosso 20º running back para a Liga Dynasty, que é o Josh Jacobs, do Las Vegas Raiders. Josh Jacobs, que apesar de não ter feito um ano em tese muito bom ano passado, a gente não ouviu falar muito do Josh Jacobs, ele terminou como running back top 10 ainda em Liga PPR. Foi o 8º running back em Liga PPR, terminou a temporada meio mal e tal, mas no geral ele fez um ano até aceitável, um ano bom. O problema do Josh Jacobs para a Liga Dynasty, para ele estar tão baixo, né, mesmo por sendo um cara com 23 anos ainda, um cara novo, um cara que já fez alguns jogos, algumas temporadas interessantes na Liga, né? Desde que ele chegou na NFL ele fez temporadas interessantes. O problema é, Kenyan Drake chegou, running back que era do Cardinals, agora vai dividir backfield ali com o Jacobs no Raiders. E além disso, o Raiders também teve alguns problemas na linha ofensiva, né? Eles acabaram trocando muitos jogadores, a linha ofensiva meio que foi desmantelada, mudou muito. Então a gente não sabe como é que vai ser essa adaptação, essa mudança na linha ofensiva a partir dessa temporada. Caso o Josh Jacobs consiga ou continue sendo um running back 1 mais dominante, eu não acho que isso vai acontecer, mas caso aconteça, ele sendo um running back 1 dominante da equipe, ele pode subir sim nesse ranking, ou no seu ranking, caso você confie nele para ser um running back 1 dominante, a ponto de ser um top 15, quem sabe. Eu acho que ele não vai ser mais um cara tão dominante. Ele vai ser um running back 1, mas não tão dominante, porque o Kenyan Drake é um cara que deve conseguir bons toques nessa equipe. 19º jogador, a gente vai botar o Joe Mixon, isso mesmo, Joe Mixon do Cincinnati Bengals. Joe Mixon é mais um cara novo, 24 anos, que já tem muita rodagem na NFL. Joe Mixon teve alguns anos aí na liga que a gente tá, nessa de esperando algo incrível do Joe Mixon, né? Já são 5 temporadas para ele na liga. O Joe Mixon, infelizmente, não vem fazendo o que a gente esperava, né? Muito por conta de lesão, muito por conta da linha ofensiva do Bengals, que sempre foi um desastre, tá? O Joe Mixon em 2018 teve uma temporada boa, foi um running back top 10 em Liga PPR. Em 2019 ele foi o 13º, não foi lá um ano muito bom dele, ele teve muito altos e baixos. E ano passado, infelizmente, ele se machucou, não teve um ano muito bom, apenas 6 jogos. Vamos lá. O Bengals deu uma melhoradinha na linha ofensiva essa temporada. O Bengals trouxe o Joe Burrow no ano passado, ele se machucou, acabou atrapalhando o ataque, mas está com um ataque rejuvenescido com o Joe Burrow, tem lá T. Higgins, trouxeram o Jamar Chase, tem o Tyler Boyd, tem muitas armas no ataque. Tudo para o Joe Mixon funcionar precisa justamente desses dois fatores. Linha ofensiva, fazer um trabalho ok, e ele ficar saudável. Porque o Joe Mixon, a tendência é ser um 3-down back clássico nesse time do Bengals, tá? O cara que era o pass catcher da equipe, running back pass catcher, que era o Giovanni Bernard, saiu, foi pro Tampa Bay Buccaneers. Então não tem nenhum outro cara ali. Tem o Chris Evans, que saiu da Marvel, desistiu de ser Capitão América e virou running back do Cincinnati Bengals. Tá? O Chris Evans ainda não é um cara que a gente possa confiar muito, porque não teve grandes amostragens no college, apesar de ser um cara que recebe muito bem a bola, vai ser um rookie apenas 2021. Então a gente não tem não tem grandes jogadores assim nesse backfield que a gente possa ver tirando o volume do Joe Mixon. Vamos lá, 18ª posição para o Miles Sanders do Philadelphia Eagles. Miles Sanders, acho que Miles Sanders e Joe Mixon e Josh Jacobs até entram em patamares muito equilibrados no fantasy football. São 3 caras bem interessantes para o fantasy. O Miles Sanders fez uma temporada ano passado que deixou muito a desejar. Ele fez um 2019 bem interessante, tá? Foi no top 15 no fantasy PPR. Ano passado ele não foi bem, tá certo que ele se machucou, mas ele não foi bem. Foram poucos touchdowns, ele fez poucos touchdowns ano passado, não foi muito aproveitado em recepções, não teve tantas recepções. Pra você ter uma ideia, em 2019 ele teve 50 recepções, e ano passado ele não teve nem 30. Não foi um cara que
fez muito como a gente esperava, tá? Vamos ver como é que vai ser em 2021. Infelizmente, eu digo para quem tem o Miles Sanders, né? E pro Miles Sanders em si. O Philadelphia Eagles trouxe o Kenneth Gainwell, um dos running backs que eram cotados aí para ser top 4, top 5 dessa classe do Fantasy. O Gainwell foi pro Philadelphia Eagles. É um cara que deve ter toques, tá? É um cara que deve aos poucos ter toques. Além disso, tem o Boston Scott, que é um pass catcher. Tem o Jordan Howard, que querendo ou não sempre rouba um toque ou outro. Tem o Kerryon Johnson. É um backfield muito cheio. O Miles Sanders é o running back 1 da equipe, sim. Vai continuar sendo o running back 1 da equipe, sim. Mas ele não é um cara que a gente consegue olhar e vislumbrar um domínio nesse backfield, tá? Ele fez duas temporadas, uma temporada de 2019 muito boa, uma temporada de 2020 que ele caiu um pouco de produção, muito por conta da lesão, mas caiu de produção. Infelizmente, eu não vejo ele sendo um running back 1 dominante desse time do Philadelphia Eagles, por isso que eu não coloco ele no meu top 15, mas eu boto ele ainda um pouquinho acima do Joe Mixon e do Josh Jacobs, porque ele é um cara que mostrou nas duas primeiras temporadas que ele fez que tem um potencial grande para ser um cara importante pro Fantasy, tá? Ele teve tipo, boa produção no Fantasy Football, então eu acho que ele tem tudo para ser um cara estabilizado, um running back sólido, um running back 2 sólido para sua Liga Dynasty. Não vai ser um running back 1 na Dynasty, vai ser um running back 2 sólido. Beleza? Vamos agora para o nosso 17º jogador, que é o Travis Etienne, running back do Jacksonville Jaguars. O Travis Etienne que chegou nessa temporada aí sendo um cara que a gente imaginava que fosse chegar para tipo, ser um top 12 já em Dynasty, né? Tipo, a gente olhava pro Travis, a gente olha pro Travis Etienne, a gente viu ele no college jogando, um cara explosivo demais, um cara tipo que faz absolutamente tudo, que consegue jogadas explosivas, que consegue receber passes, um cara que joga muito bem, tipo, em todas as áreas ali no backfield, e infelizmente chegou no Jaguars. Então assim, o Jaguars já tem o James Robinson, que não era nada, mas virou um running back top no ano passado, foi o 7º melhor running back do Fantasy Football, simplesmente do nada. E agora o Travis Etienne vai ter que disputar backfield com ele. Muita gente está com grande medo do Etienne por causa do James Robinson, eu entendo, mas eu não. E colocando até o Etienne abaixo do top 20. Eu não faço isso, eu coloco o Etienne como 17º e com um upside muito bom para top 2 ainda. Por quê? O James Robinson é um cara que tem aí apenas mais 2 anos de contrato. Ele tem contrato 2021, 2022. E após 2022, eu acredito que ele não renove com o Jaguars. Eu acho que o James Robinson não fica no Jaguars porque o Etienne vai ter provavelmente 5 anos de contrato com o Jaguars. Então, assim, o Jaguars vai poder se livrar do James Robinson e ainda vai ter mais 3 anos com o Travis Etienne. Então, o Travis Etienne, a tendência é ele aos poucos ir tomando esse backfield do James Robinson e virar um running back interessante. No time do Trevor Lawrence agora, que a gente tem uma expectativa boa que o Trevor Lawrence possa fazer esse ataque do Jacksonville Jaguars funcionar, rodar bem e tudo mais. 16ª posição para o Austin Ekeler, um dos meus jogadores favoritos da NFL e do Fantasy Football principalmente. O Austin Ekeler, que é um cara que não tem nenhum biotipo para ser um running back top no Fantasy, porque ele não é aquele cara explosivozão, não é aquele cara forte, não é aquele cara que, sei lá, que tipo, você olha e vai ver esse cara destruindo no Fantasy Football. Não é. Mas ele é muito bom, ele produz demais. Ele consegue produzir muito, recebe muitos passes. Em 2019 foram mais de 100 targets, foram 92 recepções para ele, quase 1.000 jardas, isso é bizarro. Tá? Isso é número de Christian McCaffrey, praticamente 1.000 jardas. Só ele e Christian McCaffrey basicamente são caras para conseguir chegar nesse patamar de 1.000 jardas. Ano passado eu acredito que ele poderia chegar no número próximo também. Ele teve 403 jardas ano passado, só que ele jogou só 10 jogos, ele se machucou. Então assim, o Austin Ekeler, ele é um cara muito bom. Eu acho que ele vai ser o running back 1 principal desse time, com certeza. Do Jaguars não tem outro cara ali para dividir backfield com ele. O outro jogador é Joshua Kelley, Justin Jackson. Não tem ninguém ali que você olha e fala, vai roubar toques, vai tipo, tirar volume dele em red zone e tal. Não vai ter, não tem ninguém.
Então ele vai ser o running back 1. Num ataque que tem o Justin Herbert, que jogou um absurdo ano passado, montou um ataque muito legal, o Chargers, ou seja, vai ter oportunidades de pontuar em situação de gol, o Austin Ekeler por estar no ataque bom, vai ter volume de jogo, porque ele é running back 1 e não só running back 1. Ele é um cara que recebe muitos passes e está aos poucos se solidificando como um corredor também. E além disso, o Chargers está melhorando a sua linha ofensiva, né? A linha ofensiva do Chargers tem melhorado, ainda não é aquela maravilha toda, mas está conseguindo fazer os seus jogadores produzirem para o Fantasy pelo menos. Não à toa, o Austin Ekeler era 2 anos atrás, foi o 4º melhor running back do Fantasy Football em Liga PPR. Aí você vai me perguntar, Matheus, você listou tanta coisa boa do Austin Ekeler, por que ele está em 16º apenas? Acho que pura e exclusivamente por causa da idade. O Austin Ekeler já tem 26 anos. Apesar de eu gostar muito dele, achar dele um cara muito bom, infelizmente a linha ofensiva ainda não é muito boa, tá melhorando, mas como eu falei, não é muito boa ainda, é uma linha ok pra baixo, tá? Então não dá pra confiar muito. E vamos ver como é que vai ser, né, cara? 26 anos, eu não sei quanto tempo mais o Ekeler vai ter disponível numa Liga Dynasty pra produzir em alta escala. Talvez uns 2 anos, uns 3 anos, eu não sei. Esse novo coaching staff aí, eu acho que pode ajudar muito também o trabalho do Austin Ekeler. São muitos prós para ele, tá? Tem alguns contras como idade e linha ofensiva, mas eu ainda mantenho a minha confiança no Austin Ekeler em Liga Dynasty. 15ª posição para o Clyde Edwards-Helaire, um dos casos mais absurdos do Fantasy Football nos últimos anos, Clyde Edwards-Helaire. Por quê? Vamos lá. Vamos fazer uma breve retrospectiva aqui do que a gente viveu com o Clyde Edwards nos últimos... desde a temporada passada, na real. O Clyde Edwards não era um running back top 5 na classe de 2020. Não era, antes do draft. Você tinha Jonathan Taylor, você tinha DeAndre Swift, você tinha Ken Akers. Você tinha uma galera que você colocava na frente do Clyde Edwards facilmente. Chegou o draft e o Clyde Edwards foi escolha de primeira rodada do Kansas City Chiefs, o melhor ataque da liga. Simplesmente isso. E o Kansas City Chiefs, que não tinha running back, assim, não tinha nenhum grande running back, era Damian Williams que estava ali como running back do Chiefs. Ou seja, não era nenhum cara, tipo... não era um Alvin Kamara, não tinha, sei lá, um Derrick Henry ali, um cara minimamente consolidado. Então, a gente criou um hype gigantesco no Clyde Edwards. A gente começou a ver o cara, tipo, que esse cara vai ser um absurdo, esse cara vai destruir. O Clyde Edwards virou o principal jogador de Liga Dynasty no ano passado. Saiu basicamente como running back 1, running back não, como jogador número 1 geral em quase todas as ligas. Ou era ele, ou era Jonathan Taylor. Clyde Edwards começou bem a temporada, fez bons jogos no início do ano, fez algumas partidas bem interessantes com o Chiefs, tá? Muita gente acha que ele foi um desastre na temporada passada e tal. Eu não concordo com isso. Eu acho que teve motivos para ele ter caído. Ele fez uma temporada muito interessante. No início, né? No começo da temporada, ele fez um jogo absurdo com o Colts, 140 jardas e um touchdown. Teve uma partida muito boa contra o Buffalo Bills com mais de 160 jardas. O problema foi a partir daí. Depois desse jogo com o Buffalo, o Le'Veon Bell chegou no Kansas City Chiefs e tirou completamente o volume de jogo do Clyde Edwards. A gente fez um post nisso no Twitter e no Instagram, postando a mudança de volume de jogo que o Clyde Edwards teve depois que o Le'Veon Bell assinou com o Kansas City Chiefs. E isso foi muito ruim para ele, né? Porque perdeu muito valor não só durante a temporada, mas para a Liga Dynasty. A gente começou a pensar, cara, será que esse cara é isso tudo mesmo? Será que a gente só não estava superestimando ele por estar num ataque bom? Também, ele foi superestimado sim por estar num ataque bom, mas eu acho que ele é um cara bom sim. Eu confio no Austin Ekeler ainda, por isso que ele é o meu running back número 15 para a Liga Dynasty, tá? Dá pra gente confiar nele. Ele ainda... Eu acho que ele vai ser o running back 1 desse time, tá? Eu acho que ele vai ser o cara que vai dominar esse backfield. O Chiefs não tem nenhum outro tipo running back ali que a gente fale que... vamos ver, não sei. Tem o Darrell Williams, Derrick McKinnon, Darwin Thompson. Não tem nenhum cara que a gente olhe ali e ache que vai disputar targets com o Clyde Edwards, tá? Por isso que eu coloco ele no meu top 15. 14ª posição para mais um jogador segundanista, J.K. Dobbins, do Baltimore Ravens. O J.K. Dobbins, que fez uma temporada apenas ok ano passado, não fez um grande ano,
tá? Não fez um ano nada demais ano passado. Mas eu gosto de ver que ele começou a ser bem envolvido nesse ataque do Baltimore Ravens no final da temporada, tá? O Dobbins começou o ano ali com o Mark Ingram, com o Gus Edwards ali meio que ainda dominando o time, dominando o backfield, mas aos poucos ele foi tendo seus toques, tá? Nas primeiras 6 semanas de temporada ele não teve nenhum jogo com pelo menos 10 corridas, tá? E depois disso, da semana 8 até a semana 17 da temporada da NFL, só em um jogo, foi a semana 10 contra o Patriots, ele não teve pelo menos 10 carregadas. Teve jogo de 100 jardas, terminou a temporada com uma sequência de touchdown em 6 jogos seguidos, marcando touchdown, tá? Então, assim, ele começou a ser bem envolvido pelo time, começou a ter oportunidades, e uma coisa que pega um pouco no jogo dele é a capacidade dele de receber passes. Não é um jogador muito bom recebendo passes, a gente sabe disso, mas eu acredito que ele vai conseguir. A gente já viu notícias dessa off-season aqui, desses treinamentos, que ele está melhorando nesse aspecto do jogo dele, né, de conseguir melhorar a capacidade de receber passes. E ele ali com o Lamar Jackson, acho que tem tudo para dar certo. O Lamar Jackson é um cara que, apesar de roubar toques de running back em situação de gol, vai ajudar em situações de play action ali e tal. Em situações de run pass option, eu acho que o J.K. Dobbins pode se beneficiar porque ele é um grande corredor. Então eu tenho uma aposta boa também no J.K. Dobbins. 13ª posição, vamos pro Najee Harris. Najee Harris do Pittsburgh Steelers, grande jogador. A gente espera muito dele, o cara é um absurdo, fez temporadas absurdas no Fantasy Football. Chega no Steelers, onde ele vai ser o running back 1, onde só ele vai estar ali, não vai ter ninguém para disputar com ele, mesmo na primeira temporada. Pelo menos é o que a gente espera, que volume ele vai ter. Ele está num lugar onde vai ter volume, onde a equipe geralmente concentra toques na mão de um running back, como foi com o Le'Veon Bell, como já foi com o James Conner. Então a tendência é o Najee Harris, desde 2021, vai ser um cara de impacto no Fantasy Football para ser um top 15 running back. Tá ali no meu top, tá? Hoje é o número 13, mas pode entrar no top 10 facilmente. A única questão para mim que deixou ele fora do top 12 e do top 10 é linha ofensiva dos Steelers tá mudando muito, não é uma linha ofensiva mais muito confiável, e o Big Ben vai terminar essa sua carreira já, a gente não sabe como é que vai ficar esse ataque do Pittsburgh Steelers daqui pra frente, tá? Vamos entrar pro nosso top 12 agora com o Antonio Gibson, grande surpresa da temporada passada, o Antonio Gibson, fez um ano absurdo, fez uma temporada muito boa no ano passado pelo Washington, tá? A gente não esperava, a gente não imaginava que ele fosse vir para fazer uma temporada muito boa assim. Para você ter uma ideia, o Antonio Gibson terminou a temporada em Liga PPR dentro do top 10, cara. Isso é bizarro, porque assim, era um cara que ninguém imaginava nada do que ele fosse fazer. O Antonio Gibson terminou a temporada dele ali no top 10, tipo top 12 na real, em Liga PPR, para um cara que a gente não dava nada, num ataque que não tinha absolutamente nada. Não era que ele estava numa situação do Clyde Edwards, que era um cara desconhecido, não desconhecido, mas um cara que não se esperava tanto, mas entrou num ataque forte. Não, o Gibson entrou num ataque que não tinha absolutamente nada, a gente não esperava nada do ataque do Washington. E ele foi um cara bem interessante, teve uma média boa de 15 oportunidades, tá? Oportunidade é a soma de targets com corridas, então foram 15 oportunidades por jogo. E ele foi muito bem, mesmo tendo o J.D. McKissick, o outro running back da equipe, jogando com ele ali. O J.D. McKissick foi o running back que mais teve targets na temporada da NFL no passado e teve média de 12 oportunidades por jogo. Eu acho que o volume do Gibson vai aumentar já nessa temporada. Ele vai aos poucos virando um running back mais consolidado dessa equipe. E a tendência é ele ser um cara... Eu acredito que ele seja um cara top 13, top 12 pro Fantasy já em 2021. E para a Liga Dynasty também, logicamente pela idade, né, por ser um cara novo, vai apenas pro seu segundo ano, vai se manter esse nível muito forte. Cara, essa classe do ano passado de running back é absurda, é muito boa, é sensacional. Vamos pro nosso 11º jogador, que é mais um cara top de linha, não é dessa classe aí do ano passado, mas é um cara top, que é o Ezekiel Elliott. Zeke, que é um dos melhores running backs do Fantasy Football, um dos melhores running backs da NFL, certamente. O Zeke, que ano passado teve problemas com a lesão do Dak, mas viria para um ano absurdo, tá?
Antes da lesão do Dak Prescott, o Zeke era um dos melhores running backs do Fantasy. Sim, tá? Fez dos 5 jogos que ele jogou com o Dak Prescott, ele fez pelo menos 17 pontos em todos. Ele seria um cara, com certeza, muito melhor do que ele foi. Apesar de tudo, ele terminou como o 9º melhor running back do Fantasy ano passado, mesmo todo mundo olhando pro Zeke ano passado e falando: o Zeke foi uma bosta, o Zeke foi mal demais, o Zeke não fez nada. De fato, não foi como a gente imaginava que ele seria. Mas, lógico que foi tudo em função da lesão do Dak Prescott, mas mesmo assim, o Zeke foi o running back 9. E o Ezekiel Elliott, pra mim, é o melhor running back do Fantasy Football nos últimos 5 anos. Não é o melhor running back do Fantasy Football hoje, logicamente que não. Mas ele é um cara que eu respeito e que eu acho que vai dar a volta por cima nessa temporada e vai voltar a ser um cara de muita relevância. 2016 ele foi o running back número 2. 2013 ele se machucou, perdeu 6 jogos, então mesmo assim, mesmo perdendo 6 jogos, ele foi running back top 12 no Fantasy, pra você ter uma noção. 2018 ele foi running back 5, 2019 ele foi running back 3 e ano passado foi running back 9. Números muito bons do Ezekiel Elliott, né? É absurdo, ele consegue produzir muito no Fantasy. Todo ano a gente sabe que o Zeke é um jogador confiável. É muito volume que ele ganha. Infelizmente, pode perder um pouquinho a sua explosão, né? Porque tem muito volume de jogo todo ano. Talvez o corpo não vá aguentando. Mas ele é novo ainda, tem 25 anos. Eu ainda acredito em umas 3, 4, 5 temporadas ainda interessantes do Ezekiel Elliott. Eu não compro essa de Tony Pollard chegando para roubar toques do Ezekiel Elliott. Eu não compro isso. Eu acho que o Zeke ainda vai ser um cara para média de 18 para 20 toques na bola por jogo em 2021 e 2022, pelo menos eu acredito que vai ser isso, tá? Antes da gente entrar no nosso top 10, eu tenho um recadinho para vocês, escutem aí e a gente já volta. O Ken Akers eu acho que vai ser um cara top 10 para Liga Dynasty daqui para frente. Por quê? Apesar de não ter começado muito bem a temporada, apesar de não ter sido um cara muito bom no Fantasy ano passado, apenas no final da temporada que a gente viu o poder e a projeção que ele pode dar no Fantasy, né? A gente viu só no final da temporada passada. Ele é um cara explosivo, é um cara que a tendência é ter muito valor pro Fantasy Football. Por quê? O Chama que veio já disse que ele é um cara que ele vê sendo um 3-down back. Até porque no Rams não tem nenhum outro grande running back ali para disputar target, tá? É apenas o Darrell Henderson, tá? Apenas o Darrell Henderson ali com o Ken Akers, então não tem muito cara ali que a gente olhe e pense, cara, não dá, esse cara não vai roubar toques do Ken Akers suficientes pra fazer o Ken Akers não ser um cara importante pro Fantasy. Então a tendência é o Ken Akers ser um cara de valor pro Fantasy, jogando num ataque montado pelo Chama que veio, com agora Matthew Stafford de QB. Então assim, é um time forte, é um ataque forte, um ataque que vai prover pra ele toques, eu acredito. E é um ataque que é um cara talentoso, é um cara que tem talento, é um cara que é explosivo, é um cara que sabe receber passes, e é um cara que vai estar numa linha ofensiva boa também. Então, assim, tudo combina para ele ser um cara bom e importante e de valor pro Fantasy. Não tá mais alto no meu ranking, porque foi uma amostragem pouca, né? Apenas alguns jogos do ano passado que ele foi bem. Nona posição, Nick Chubb. Nick Chubb também é um dos meus running backs favoritos da NFL. Eu sou muito fã do Nick Chubb. Fez uma temporada muito boa no ano passado, fez um ano muito bom, sim, tá? O Nick Chubb é um running back que corre com força. Nos últimos 2 anos ele foi muito bem. Em 2019 ele foi no running back número 9 e ano passado é o 11º. Infelizmente, Liga PPR ele perde um pouco de valor, porque ele não é um cara que recebe muitos passos, não é muita dele. Ano passado foram apenas 16 recepções, só 19 targets pra ele, tá? Então, assim, é um cara quase nulo quando a gente fala de receber passes, de estar ali participando do jogo ofensivo, ainda mais no Cleveland Browns que tem o Kareem Hunt. Então, é difícil a gente confiar tanto no Nick Chubb para ser um top 5 justamente por esse fator. Mas ele, quando tá com a bola, é um absurdo, ele é um espetáculo, ele consegue produzir demais. Ano passado foram quase 6 jardas de média, foram 5,62 jardas por tentativa de corrida. Isso com 190 corridas. Cara, isso é um absurdo. É um número altíssimo. 12 touchdowns para ele no ano passado. Ele é um cara que produz muito e tá num ataque bom, né? O Cleveland Browns é um time que
tá com um ataque ali bem encaixado, tá com um time bem montado. Então, assim, como corredor, pra mim o Nick Chubb talvez seja o melhor corredor da liga ali, junto com o Derrick Henry. O problema justamente é o volume e a produção dele como running back, um pass catcher, né? Infelizmente, o Kareem Hunt acaba limitando muito o Nick Chubb. Vamos para o nosso 8º running back, mais um jogador da classe de 2020, DeAndre Swift, do Detroit Lions. DeAndre Swift, que chegou no Fantasy ano passado, sendo um cara que a gente esperava muito, que poderia ser, sei lá, um novo Christian McCaffrey. O DeAndre Swift poderia ser um novo Christian McCaffrey para o Fantasy Football, a gente esperava muito dele. Infelizmente, no ano passado não teve lá grandes números, não teve grandes jogos. Ficou muito na sombra, tipo, sempre tinha alguém roubando toques do DeAndre Swift. A tendência é que isso mude nesse ano. O time do Detroit Lions não tem grandes running backs esse ano, tá? Eles têm ali o DeAndre Swift e agora tem o Jamal Williams, que saiu do Packers e foi pro Lions, mas o Jamal Williams não deve ser lá um grande fator. Lógico que vai roubar toques, mas não vai ser um grande fator. O Adrian Peterson, ano passado, teve uma média de 11 oportunidades por jogo contra 13 do DeAndre Swift, ou seja, foi muito equilibrado. Uma coisa importante aqui pro DeAndre Swift, tá? A mudança de coaching staff do Detroit Lions deve ajudar muito o trabalho dele, a gente tem falado muito sobre isso. Tanto o novo técnico da equipe, tanto quanto o novo coordenador ofensivo da equipe, os dois um já trabalhou no Saints, outro trabalhou no Chargers nos últimos anos, e enquanto esses caras estavam trabalhando nessas equipes, as suas equipes foram as duas equipes que mais deram a bola para running back receber passes. Então os running backs das suas equipes, né, antigamente, sempre foi número 1 e número 2 em targets e recepções para running backs. Então o running backs sempre recebia muita bola, então a tendência é o DeAndre Swift ser muito utilizado no jogo aéreo. Ele é um cara novo ainda, 22 anos, apesar do ataque não inspirar muita confiança, porque o Jared Goff não é lá um grande quarterback, não tem grandes wide receivers. A tendência é o DeAndre Swift talvez virar um bell cow aí dessa equipe, que é aquele cara que puxa o ataque, concentra o foco do ataque em si. 7ª posição pro Aaron Jones do Green Bay Packers. O Aaron Jones não tem muito o que falar dele, né? O cara é muito bom. O cara só não tá mais alto aqui porque os outros são tops garantidos. Mas o Aaron Jones duas últimas temporadas espetaculares. Joga num ataque muito forte do Green Bay Packers. Parênteses aqui, né? Vamos torcer pro Aaron Rodgers ficar nos Packers, porque senão o Aaron Jones logicamente perde muito valor. Mas eu acredito que o Aaron Rodgers vai ficar nos Packers, por isso que eu coloquei o Aaron Jones aqui nesse top 7. O Aaron Jones é um cara muito interessante pro Fantasy, é um cara que faz tudo, que corre, é um cara que recebe passes. Não vai ter mais o Jamal Williams, logicamente que o A.J. Dillon tá ali, vai roubar toques, vai importunar um pouco a vida do Aaron Jones pro Fantasy Football, mas o Aaron Jones fez um contratozão aí de 4 anos com o Green Bay Packers, então a tendência é ele continuar sendo um running back 1 claro e dominante desse time. Vamos pro nosso top 6 agora, porque a gente tem uns caras muito top. Começando com o Derrick Henry, o monstro Derrick Henry, que fez uma temporada absurda ano passado. Então a gente não precisa falar nada sobre questão técnica do Derrick Henry, o quanto ele é bom, quanto isso, quanto ele é aquilo, e não tem competição nenhuma pra ele. Não tem nada. O cara é muito bom, o cara é top, ele é absurdo. Ponto. Fatores que não colocam o Derrick Henry, sei lá, no top 3, que a gente não colocou o Derrick Henry no top 3. Primeiro, o Derrick Henry não é um cara que recebe muitos passes, logicamente que isso limita minimamente o valor dele no Fantasy Football. E segundo, que ele é um cara que já tem 27 anos, vai para 28 anos, a curva de produção de running back geralmente abaixa em 29, com o Derrick Henry isso deve durar um pouquinho mais, deve continuar produzindo aí mais uns 2, 3 anos. Mas é um fator a se considerar, logicamente, uma Liga Dynasty, 2, 3 anos de diferença de idade para os outros jogadores é um fator importante. 5ª posição, vamos para o nosso top 5, Alvin Kamara, monstro Alvin Kamara do New Orleans Saints. O Alvin Kamara ficou em 5º pela saída do Drew Brees, né? O Alvin Kamara poderia facilmente ser o número 2 aqui nessa nossa lista, mas a saída do Drew Brees, infelizmente, dá um pouquinho de
receio quando a gente vai pensar no Alvin Kamara a partir de agora, né? A gente viu ano passado a diferença que foi o Alvin Kamara com o Drew Brees e com o Tyson Hill como QB. A tendência é que o James Winston seja o QB titular a partir desse ano. Não sei se vai manter para os próximos anos, pelo menos 2021 deve ser ele. Só que a ausência do Brees pode impactar e deve impactar um pouco no jogo do Kamara, porque o Drew Brees lançava muito a bola para ele, né? O Alvin Kamara recebia muito passe do Drew Brees todo o jogo. Então, assim, a gente postou o quanto muda o volume de jogo do Kamara, a pontuação do Kamara no Fantasy Football cai quase pela metade sem o Drew Brees, pelo menos ano passado foi assim. Mas o Kamara ainda é um cara que domina backfield, ainda é um cara que tem muito volume de jogo, é um cara talentosíssimo, um cara absurdo, é muito legal ver o Kamara jogar, é um cara que consegue produzir, né, consegue criar jardas de uma maneira excepcional. Além disso, fez o maior jogo da história do Fantasy Football, só para deixar registrado aqui, no ano passado, na semana 16, o maior jogo da história do Fantasy Football, não em pontuação, mas em questão de importância. Quarto jogador da nossa lista é o Saquon Barkley. Sim, Saquon Barkley, que muita gente tem muito medo de pegar o Saquon Barkley. E eu entendo o medo que muita gente tem, até porque o Saquon Barkley tem tido problemas de lesão, né? Ano passado não jogou, ano retrasado teve problemas de lesão. Mas assim, vamos lá, 2018 ele teve uma temporada absurda. O cara como o Hulk foi o melhor running back do Fantasy Football, isso é fora de série, isso é um absurdo. Ele foi o melhor running back do Fantasy Football no ano de Hulk. Ano retrasado, 2019, ele foi um top 10, mesmo perdendo 3 jogos, foi um top 10. Se ele jogasse a temporada toda, ele poderia ter sido um top 5 tranquilamente. E ano passado, infelizmente, ele se machucou no início da temporada. Muita gente tem medo de pegar o Barkley por conta dessas lesões e pela fragilidade da linha ofensiva do Giants, que até agora não demonstra tanta evolução. Mas eu confio no Saquon Barkley porque ele é um cara muito talentoso, é um cara que tem muito volume de jogo, é um cara que já mostrou que tem o volume, que sabe jogar tipo, de todas as maneiras, né? Ele corre bem com a bola, ele recebe muito bem passe, ele consegue marcar touchdowns, ele é um cara muito produtivo pro time, ele é um cara que produz muito, ele é um cara muito explosivo, é um cara que todo jogo a gente parece que vê o Saquon Barkley correndo 60 jardas e marcando touchdown. Isso é bizarro. Então, assim, é muita produção, ele consegue pontuar de várias formas diferentes, ele consegue atuar de maneiras diversas, assim, tipo, produzindo pontos pro Fantasy Football. Ele é um cara muito completo e é um cara que eu curto demais de ver jogar. Vamos lá. Top 3 agora, Jonathan Taylor, número 3 do Indianapolis Colts. Jonathan Taylor dispensa comentários, fez uma temporada sensacional no passado. Da metade da temporada pro final ali foi um absurdo. Muita gente também tem um pouquinho de medo com o Jonathan Taylor, porque o backfield do Colts é cheio, né? Tem o Marlon Mack, tem o Jordan Wilkins, tem o Naheem Hines. Tem uma galera ali nesse backfield do Colts que deixa um pouquinho, tipo, uma pulga atrás da orelha do Jonathan Taylor. Mas eu acho que esse cara é bizarro, assim. Esse cara, ele chega pra ser um dos grandes corredores da liga. Ele já chegou pra ser um dos grandes corredores da liga, já mostrou no passado. Começou muito mal ano passado, não teve uma temporada muito boa, mas assim, destruiu na metade pro final da temporada. Cresceu também como recebedor, isso é importante, tá? Durante a temporada ele cresceu como recebedor, coisa que a gente tinha um medo que ele não fosse produzir muito recebedor e não ser um 3-down back. Eu acho que ele vai virar um 3-down back nesse Indianapolis Colts, talvez no 2021, talvez em 2022. Mas ele é um cara que mesmo não sendo lá um 3-down back clássico, né, como um Christian McCaffrey, como talvez um Dalvin Cook, como talvez um Alvin Kamara, mas ele é um cara que tem muita chance de pontuar, de produzir. Ano passado foram 18 oportunidades por jogo, é um número altíssimo. Então, assim, ele é um cara que vai ter os seus toques na bola, que vai conseguir continuar produzindo. Tá numa linha ofensiva muito boa, protegendo ele. Então, o Jonathan Taylor é um cara que é uma garantia ali no seu top 3. Número 2, Dalvin Cook, do Minnesota Vikings. Mais um jogador que dispensa comentários. O Dalvin Cook é um cara muito, muito, muito bom. Um cara que ano passado fez uma temporada absurda. Poderia colocar ele como terceiro, como quarto. Eu acho que esse top 5 aqui é muito discutível entre si. Mas o Dalvin Cook é um dos caras mais completos da liga. É um running back que domina o seu backfield amplamente. Tá? O backfield do
do Minnesota Vikings é todo dele. Infelizmente, ele tem uns probleminhas com lesão, teve mais no início da temporada, isso pode ser um leve problema, mas eu não vejo como um grande problema a longo prazo. Ele ainda é um cara novo de 25 anos, tá? Mesma idade de Kamara, mesma idade de Christian McCaffrey, mesma idade de Nick Chubb, ele é um cara novo. Então, assim, vai ter muito tempo para produzir em grande escala. Joga no ataque que tem dois wide receivers muito bons e que tipo, ajudam o jogo do Dalvin Cook, porque o foco da defesa não fica todo nele. O nego não pode botar 8 jogadores para marcar o Dalvin Cook, porque tem o Justin Jefferson, tem o Adam Thielen ali. Então, assim, esses caras demandam atenção, demandam marcações duplas. Então, o box nem sempre tá cheio para marcar o Dalvin Cook, e isso é muito bom para ele. Então, o nosso primeiro lugar, que é dele, Christian McCaffrey, o cara do Fantasy Football. Apesar de ter matado o fantasy de muita gente no ano passado, o Christian McCaffrey, infelizmente, acabou com o fantasy de muita gente, inclusive o meu fantasy em uma liga. Ele é absurdo, cara. É assim, eu acho que esse número do ano passado, o que ele fez ano passado, o Christian McCaffrey jogou 3 jogos ano passado. Em 3 jogos ele foi top 50 no fantasy, jogando 3 jogos entre running back. O que ele fez em 3 jogos ano passado, tem cara que não faz uma temporada inteira. Ele jogou 3 jogos e ele teve uma média de 30 pontos. 29, na verdade, para ser mais exato. 29 pontos por jogo em 3 jogos. Ele começou a primeira semana, fez 28,50. Segunda semana ele fez 25 pontos. E na semana 9 contra o Kansas City ele fez 37. O cara é uma máquina. Ele é uma máquina. Em 3 jogos ele fez 6 touchdowns no ano passado. Ele produz em uma escala absurda. Running back 2 em 2018. Running back 1 com muitas sobras em 2019. Fez uma das melhores temporadas da história do Fantasy Football. Tá? No ano retrasado. Então, assim, Christian McCaffrey Futebol Clube, eu entendo se você não quiser botar ele em primeiro por conta das lesões, mas os outros jogadores também têm os seus poréns, tá? O Jonathan Taylor tem o porém lá de ter um backfield cheio do Indianapolis Colts. O Saquon Barkley e o Dalvin Cook têm os poréns ali com problemas de lesão que eles já tiveram na carreira. O Alvin Kamara tem o seu porém com o Drew Brees, que saiu agora, que não é mais o mesmo ataque. O Derrick Henry tem o porém de ser um cara que não participa muito do jogo aéreo e já ser um cara com uma idade um pouquinho mais avançada. Então, assim, o Christian McCaffrey pra mim é um cara que tem talvez menos porém aí. Que ele é um bell cow, é um cara que o ataque é todo nele. Ele é o cara que joga, né? O ataque é dele. Ele é o cara que, tipo, pode botar todo mundo em cima dele que ele vai conseguir produzir. Eu acho que com o Sam Darnold agora como novo QB, a tendência é ele conseguir produzir bem também, esse ataque melhorar, tá? Com o DJ Moore, com o Robbie Anderson, chegou o Terrace Marshall, é um ataque bem interessante. Então, assim, Christian McCaffrey Futebol Clube, run, Christian McCaffrey, run. É isso. Fechamos o nosso top 40, esse podcast acho que ficou um pouquinho maior do que os outros, eu não tenho certeza, acho que eu me empolguei com alguns jogadores. Mas, enfim, fechamos o nosso top 40, espero que você tenha curtido. Semana que vem a gente volta com os nossos wide receivers, cara. Semana que vem a gente volta com os wide receivers pro Fantasy Football. Espero que você esteja gostando do nosso podcast. Se estiver gostando, vai na sua plataforma, dá uma, sei lá, eu não sei o que tem que fazer, dá uma estrelinha pra gente, 5 estrelas, 10 estrelas, comenta, fala que é maneiro, que é top, compartilha, faz o que tiver que fazer aí, se inscreve, só pra ajudar a gente, valeu? Um grande abraço, pessoal, ficamos por aqui nessa e até a próxima. Valeu!